Fala galera, tudo bom? Começando aqui mais uma live class do Camões. Sou o professor Rafael Arlon, professor de História, e hoje a gente vai abordar mais um conteúdo aí que tem uma importância grande para o vestibular, né? Quando a gente pensa em incidência de questões, quando a gente pensa em conteúdos que são bastante abordados, né? Tanto numa realidade de UERJ quanto numa realidade de Enem, é importante que a gente se ligue, que a gente tenha a noção de que alguns assuntos são mais cobrados do que outros, né? E aqui nessa pegada de preparação é importante que a gente se ligue em algumas dessas temáticas que são recorrentes, né? Eu cheguei a trabalhar aqui com vocês já com Primeira República, né? E hoje a gente vai estar abordando dois conteúdos que são, digamos assim, complementares, né? Dois conteúdos que caminham juntos. E de quebra a gente vai acabar pincelando também outras coisas relativas a isso que a gente está vendo, né? Eu costumo dizer que na história as coisas não acontecem por acaso e elas principalmente não estão desvinculadas de outros processos. Então, hoje, por exemplo, a gente vai trabalhar a segunda revolução industrial e o processo de imperialismo, né, que é aquela dominação de países europeus frente a regiões africanas e asiáticas, principalmente. E é claro, se a gente fala numa segunda revolução industrial, é porque a gente tem que abordar também a primeira. Então, quer dizer, entendendo a história como uma série de processos que estão acontecendo, uma série de processos políticos, econômicos, sociais, culturais. É importante que a gente tenha essa noção de que esses processos estão acontecendo ao longo do tempo, ao longo da nossa análise cronológica. Tranquilo? Infelizmente, a gente não consegue ainda ter uma resposta, né, uma coisa pronta já sobre o que vai estar presente no vestibular, mas a gente tenta aqui, é claro, fazer algumas análises estatísticas e observar aqueles padrões que a prova apresenta para a gente, né? E para começar, vou chegar a minha imagenzinha aqui para o lado. Conforme o tempo for passando, eu vou mexendo nela aqui, e aí eu coloco do outro lado, fico meio tonto, vou mexendo nela assim, coisa e tal, e aí vocês vão, para deixar a coisa dinâmica também, né? Junto com esse slide. E aí, olha que coisa sensacional, essa cortina se abrindo, esse é o supra-sumo do PowerPoint, galera. Isso aqui é muito conhecimento para mim. Live Class História, Segunda Revolução Industrial e Imperialismo, como eu disse para vocês, professor Rafael Alon. Se liga só, tem uma referência, uma espécie de uma referência cronológica aqui, né? Que eu sempre chamo atenção para vocês, né? Você, aluno de terceira série, desculpa, que está acompanhando esse vídeo, sabe que toda quarta-feira, né, durante esse período aí de suspensão das aulas, essa pandemia, essa coisa doida que a gente está vivendo, a gente se vê toda quarta-feira de 11h40, meio-dia e 10 na nossa aula tradicional, né? Você da primeira série, a gente se vê segunda, você da segunda série, a gente se vê na sexta tarde. É importante que a gente tenha essa noção sempre cronológica também dos eventos que estão acontecendo, né? Uma coisa tão importante quanto entender os eventos em si, do que talvez guardar nomes e guardar datas e outras características, é perceber que existe um contexto histórico por trás das coisas. Então, quando eu falo em segunda revolução industrial, eu estou falando de um processo que vai se desenvolver ali por meados do século XIX. E eu tenho uma outra referência cronológica, que é 1914, que vai ser, na verdade, o quê? Um momento de ruptura desse mundo, desse mundo liberal burguês, dessa construção econômica, social e política que a gente tem ao longo de todo o século XIX, e existe uma ruptura por conta da Primeira Guerra Mundial, tranquilo? Mais à frente a gente fala um pouco dela também. Vamos começar, galera. Começando do início, né? Não sendo redundante aqui, mas começando da onde a gente deve começar, vamos pegar uma definição. Qual é a definição que a gente tem para a segunda revolução industrial? Continuidade no processo de desenvolvimento industrial ocorrido em outros países europeus a partir de meados do século XIX, além da própria Inglaterra, né? Por que além da própria Inglaterra? Porque a Inglaterra foi pioneira no processo conhecido como Primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII, principalmente a partir de 1860, né? Que passou por essa experiência ainda no século XVIII, bem como alcançou o Japão e os Estados Unidos. Primeira coisa que a gente já tira daí. A primeira revolução industrial, ela ficou meio que limitada, ela ficou quase que como uma exclusividade inglesa. Na segunda revolução industrial, a gente tem uma mudança nesse modelo de desenvolvimento, digamos assim. Esse modelo, né, esse processo de desenvolvimento, quase que não sai, ele vai alcançar outros países europeus
como por exemplo França, como por exemplo a Alemanha, que está recém-unificada, como por exemplo a Bélgica, né? E outros países, a Itália, talvez não, né? A Itália também, desculpa. Algumas pessoas afirmam também e falam sobre a Rússia, né? Começando ali um processo de desenvolvimento. E é importante perceber o seguinte: se não é mais a Inglaterra, se são diversos outros países, a gente tem uma mudança nesse cenário. Além de outros países na própria Europa, a gente tem um país asiático importante, que é o Japão, e a gente tem um país na América, que são os Estados Unidos. A gente vai ver que tudo isso faz sentido quando a gente analisa em termos de contexto. Tranquilo? Inovações tecnológicas comparadas à primeira revolução. Na primeira revolução, a gente tinha muito o desenvolvimento de tecnologias ligado ao ferro, ao carvão, e aqui é o carvão mineral, tá? Não é aquele carvão vegetal que a gente usa na churrasqueira. É um carvão mineral, é uma espécie de pedra, beleza? Como se fosse uma pedra, mal comparando, não é aquele pedaço de madeira queimado que a gente conhece. E a energia a vapor. Por quê, galera? O principal componente dessa primeira revolução industrial no século XVIII, que foi exclusiva da Inglaterra, é a utilização do ferro e do carvão mineral e a criação ou desenvolvimento da máquina a vapor. Então, na segunda revolução industrial, a gente tem um grande salto tecnológico. Que salto é esse? Eu substituo o ferro pelo aço. Não vai mais se fabricar ferro? É claro que vai. Só que o aço ele vai assumir um protagonismo, né? Ele é uma liga mais resistente, né? Você vai criar outros equipamentos com aço. Além disso, você rompe a geração de energia, digamos assim, né? Aquele padrão de geração de energia através do carvão e da energia a vapor, e você substitui gradativamente essas produções de energia, digamos assim, por eletricidade e pelo petróleo. Tranquilo? Ou seja, eu estou criando, estou desenvolvendo novas tecnologias. E aqui alguns elementos dessa segunda revolução industrial. Por exemplo, as ferrovias. Lembrando o seguinte, faz sentido eu ter desenvolvimento de transporte num processo de desenvolvimento industrial, porque à medida que eu produzo mais coisas nas minhas indústrias, eu preciso vender esses produtos, eu preciso transformar, ou melhor, transportar esses produtos para outras regiões. Então faz sentido que eu explore ou que eu promova o desenvolvimento de meios de transporte. E nesse contexto do século XIX, o principal meio de transporte para longas distâncias vai ser as ferrovias, beleza? O principal meio de transporte, né? As comunicações, principalmente com o telégrafo e o telefone. Repara só numa coisa, eu acho que é prefixo o nome disso, ou radical, não tô lembrado exatamente aqui, em relação à língua portuguesa, né? Esse tele significa longe, aquilo que está longe. Para mim, televisão é você ter a visão de uma coisa que está longe, não é isso? Você não vê numa televisão aquilo que está sendo gravado na sala da sua casa, você vê aquilo que está sendo gravado, desculpa tomar uma aguinha, você vê aquilo que está sendo gravado, por exemplo, num estúdio de televisão que pode estar a milhares de quilômetros de distância de você, beleza? O telégrafo é um instrumento, é um equipamento que vai transportar mensagens gráficas, ou melhor, mensagens escritas, né? O grafo vem de grafia, então é enviar a grafia para longe, mais ou menos isso. Tá? E o telefone, fone vem de som, ou seja, telefone enviar o som para longe, tranquilo? Então, basicamente, quando a gente fala desse processo de revolução industrial, olha como é que a gente tem um quê de globalização, olha como é que a gente tem um quê de transformação na relação entre as pessoas a partir da comunicação. É claro, o que a internet promove para a gente em termos de comunicação é um salto ainda mais adiante, é um salto ainda mais monstruoso, ainda mais estrondoso. Vou virar minha câmera para cá para vocês verem a minha plantinha ali atrás. É artificial, tá? Eu não preciso nem regar ela, olha que maravilha. Mas a gente está falando aqui de um processo de inovação tecnológica, por exemplo, principalmente, né? Além disso, eu vou ter os carros, né? A criação dos carros, né? Principalmente fábricas que vão ser
vão surgir nesse momento e que vão ser bastante conhecidos também, como, por exemplo, a própria Ford, hoje em dia, né? É o chamado, o famoso modelo Fordista de produção, e a criação desse carro se deve muito devido ao motor a combustão, que é basicamente você utilizar derivados de petróleo para promover essa combustão, por isso o petróleo é uma matéria-prima, é uma fonte de energia bastante importante nesse contexto. A eletricidade, como eu já falei com vocês, o rádio, o cinema, a lâmpada de filamento elétrico, entre outros elementos. Interessante aqui a gente falar em rádio e cinema, porque o rádio ele é um meio de comunicação, então a gente está falando de desenvolvimento de comunicações e a gente está falando de uma coisa muito importante chamada cinema, né? O cinema que vai surgir mais ou menos por essa época, né? Uma espécie de uma inovação francesa, os famosos irmãos Lumière, existe uma produtora de vídeo até hoje com esse nome, na França, uma grande produtora de vídeo, né? Essas projeções de cinema que vão acontecer já no final do século XIX, elas vão promover uma transformação social, uma transformação tecnológica, uma transformação em termos de manifestação artística muito importante para a gente. Basicamente, o que eu estou falando são de pontos positivos sobre esse processo de revolução industrial, sobre esse processo de transformação industrial, né? Aqui eu tenho um tear, né? Que muito provavelmente nesse momento aqui já passa a ser um tear elétrico, por exemplo. No século XVIII eu tenho a criação de um tear, mas é um tear mecânico, tá? Basicamente essas linhas aqui é aquilo que vai servir para formar um tecido. Quando eu olho, por exemplo, uma camisa, quando eu estico o tecido um pouquinho e olho mais de perto, eu percebo que são várias linhazinhas se entrelaçando. É basicamente como vai funcionar aqui, né? Eu tenho esses carretéis de linhas aqui, e esses carretéis vão ser entrelaçados até eu formar um tecido grande, né? E esse tecido vai ser enrolado nesse carretel aqui. E aí eu tenho um outro exemplo aqui, que é um equipamento telegráfico, né? Que é isso aqui, ó. Aqui é onde eu mando os pulsos. Basicamente, para cada toque que eu dou, ou para cada sequência de toques, ele gera pulsos diferentes. E daí surge, por exemplo, o código Morse, né? E outras comunicações codificadas que a gente pode mandar para longas distâncias. Aqui eu tenho um exemplo muito famoso da chamada linha de montagem, né? Essa linha de produção, esse modelo fordista que a geografia aborda também de uma forma até mais profunda do que a história, mas já que tem a ver com a gente fala aqui na aula de história também, né? Os conteúdos eles não são específicos de determinadas disciplinas. Aqui a gente tem uma linha de produção, né? Repara, é claro, são carros ainda muito, não vou dizer rudimentares, mas muito mais simples do que aqueles que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, quando a gente pega uma filmagem de uma indústria automobilística, é um monte de robô, né? Um monte de coisa montando as placas e tal, e soldando as peças, aquela coisa toda. Aqui a gente tem um modelo um pouco mais simples. Um carro que parece ser só para dois passageiros, né? Uma carroceria aqui que talvez reserve algumas peças de madeira, talvez, né? Algum friso, alguma coisa nesse sentido. A gente tem um pneu que é muito mais fininho, isso é o suficiente para aquela época, porque esses carros eles não alcançavam grandes velocidades, né? Então a gente tem certas adaptações tecnológicas e o avanço tecnológico acaba se refletindo quando a gente analisa um processo que está ocorrendo aqui, provavelmente no final do século XIX, início do século XX, e além disso, você vê que nada é por acaso, né? O slide ele faz assim, ó, vou passar de novo, ele faz assim, ó, porque ele tem uma locomotiva, está no sentido da locomotiva, né? Como eu falei há minutos atrás, né, a gente vai ter o desenvolvimento de ferrovias, e especificamente eu estou falando em um desenvolvimento que está ocorrendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Esse emaranhado vermelho aqui é a famosa Pacific Railroad, ou seja, tipo, a estrada de ferro pacífica, né, a estrada de ferro do Pacífico, que vai interligar diversas regiões do centro até a região oeste dos Estados Unidos. Lembra sempre o seguinte, ó, aqui é o litoral oeste dos Estados Unidos, Oceano
Pacífico, beleza? Aqui eu tenho a Califórnia, por exemplo, né, e outras regiões conhecidas. Aqui eu tenho o litoral leste dos Estados Unidos, aqui eu tenho Nova York, por exemplo, aqui em cima, aqui embaixo eu tenho a Flórida, beleza? E outros estados. Lembrando que os Estados Unidos, eles surgem a partir das 13 colônias que estão nessa região aqui, e depois, ao longo do próprio século XIX, elas desenvolvem um processo conhecido como expansão ou marcha para o oeste, beleza? Isso aqui é um exemplo de que aquelas inovações elas chegam em outros locais além da Europa. Fizemos uma análise de contexto. Agora a gente vai abordar algumas características pontuais, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, tranquilo? Lembrando que, como eu disse no início, né, as coisas elas vão se encaixando de uma forma que seja montada uma estrutura daquele contexto. Então, por exemplo, quando eu falo em características econômicas desse processo, disso que está acontecendo, essas características econômicas têm como um ponto de partida, né, tem como origem, digamos assim, o chamado pensamento liberal burguês. Ou seja, esse pensamento liberal burguês é aquilo que está sendo alimentado desde o processo de transformação que a gente tem na Idade Moderna, né, com aquele rompimento da ótica medieval, né, a gente tem um fortalecimento burguês durante toda a Idade Moderna, e essa burguesia que acaba alcançando o poder, por exemplo, na Inglaterra, depois da Revolução Puritana, depois do processo de Revolução Inglesa, essa burguesia que chegou ao poder na França com o advento da Revolução Francesa. Então, quando a gente fala em revolução, em transformação industrial, a gente está falando da evolução do sistema capitalista. A gente está falando de uma mentalidade liberal burguesa que está ocupando os poderes e está ocupando essa organização, essa liderança econômica, principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos. Tranquilo? No caso do Japão, tem algumas especificidades que a gente vai falar também. E aqui um modelinho simples, né? Uma análise de evolução desse capitalismo. O capitalismo comercial, que também era conhecido como mercantilismo, né, que vai ocorrer ali ao longo dos séculos XV, XVI, XVII, naquele modelo colonial, colonialista. A gente tem uma evolução para o capitalismo industrial, Inglaterra, século XVIII, e o capitalismo financeiro, que é essa segunda revolução industrial no século XIX. O que é esse capitalismo financeiro? É muito comum que você veja, por exemplo, bancos se aliando a empresas para criar essas empresas, para impulsionar o desenvolvimento, o crescimento dessas empresas. Existe uma necessidade de um investimento, de um volume de capital, de dinheiro muito grande. Então é muito comum que as empresas se associem aos bancos, para que os bancos possam, de certa forma, financiar o crescimento, a expansão dessas empresas. E aí, uma coisa que a geografia também aborda, né, que é uma etapa interessante dessa construção de um monopolismo, né, que são os trustes, os holdings ou as holdings e os cartéis, que são coisas negativas desse processo de transformação industrial. Trust é quando empresas que até então eram concorrentes, por exemplo, se unem. Ou seja, empresas grandes talvez absorvam concorrentes menores, eliminando assim a concorrência, por exemplo. Existe um conjunto de legislações no Brasil e em outros países do mundo chamadas leis antitrustes, ou seja, que é uma forma de você não prejudicar os consumidores. Senão, essas empresas que estão se fundindo, elas podem, por exemplo, eliminar a produção de determinados produtos e aumentar os preços de outros, por exemplo, como acontece no exemplo dos cartéis. Né? O que são os cartéis? Isso aqui não tem a ver com aquela coisa de cartel de droga, aquilo é uma outra questão. O cartel, nesse contexto aqui, são as empresas combinarem preços. Por exemplo, postos de gasolina que combinam, postos de gasolina próximos um do outro, que combinam de praticar o mesmo preço, por exemplo. Né? Ou empresas que fornecem um determinado serviço que combinam de cobrar o mesmo preço. Ou seja, eles tentam meio que eliminar a concorrência entre si, combinando um preço mais alto, lesando o consumidor. Né? E as holdings, que são empresas que vão absorver outras empresas que fazem parte, talvez, de um mesmo processo produtivo, ou empresas que pertencem ao mesmo ramo. Então, você tem uma indústria de bebida, por exemplo, que fabrica refrigerante, que compra uma empresa que fabrica suco, que compra uma empresa que planta laranja, que compra uma empresa que fabrica garrafa, que compra uma outra empresa do ramo alimentício. Isso acaba formando uma
holding. Uma holding pode ser uma empresa que administra várias outras empresas, que é dona de várias outras empresas, tá? E a implementação, de fato, dos chamados modelos produtivos, né? Os mais conhecidos até esse momento, o modelo taylorista e o modelo fordista, que é a tal da linha de produção, né? Aquela produção em série, aquela produção impulsionada nesse contexto de revolução industrial. E aqui a gente já começa a olhar outras características que começam a ser, digamos assim, negativas, características sociais. Quando a gente fala em sociedade, quando a gente analisa essas sociedades, a gente está falando de coisas que vão chegar nas pessoas, né? Quando a gente fala em características sociais, eu estou falando de transformações que têm a ver com a vida das pessoas. Por exemplo, a Revolução Industrial, ela é um movimento urbano. O que significa isso? Significa o seguinte: quando eu tenho o feudalismo, por exemplo, na Idade Média, esse feudalismo é um movimento rural. Por quê? A produção se concentra no campo. Quando eu tenho as transformações industriais, a minha cadeira fica estalando. Quando eu tenho as transformações industriais, essas transformações acontecem na cidade, no ambiente urbano e não mais no ambiente rural, tá? O que isso significa? Deixa eu tentar aumentar essa minha janelinha aqui. O que isso significa? Que essas transformações, de fato, ao passo que elas vão acontecendo nesse ambiente urbano, essas cidades elas vão inchando. Por exemplo, eu tenho em 1825 a população de Londres aqui, ó, alcançando 1 milhão de habitantes. Uma população que décadas antes era muito menor do que isso. Além de Londres, eu tenho Paris, por exemplo, Berlim, de uma Alemanha recém-unificada, Tóquio e Nova York nos Estados Unidos, Tóquio no Japão. Isso vai acontecer porque esses movimentos de transformações industriais, sendo movimentos urbanos, vão promover um inchaço, um aumento dessas populações urbanas. O que isso vai acabar trazendo, galera? Vários problemas que a gente conhece hoje como problemas advindos dessa transformação ou dessas transformações urbanas, como, por exemplo, problemas sociais, a poluição, a violência, o abuso de álcool, de drogas, a prostituição, um alto índice de suicídios, né? A gente tem uma série de problemas sociais em decorrência desse aumento muito grande das cidades. Só para vocês terem uma ideia, alguns levantamentos apontam que a cidade de Paris, na época da Revolução Francesa, 1789, 1790, era uma cidade com mais ou menos 600 mil habitantes. E aí, quando a gente analisa a Paris da virada do século XIX para a virada do século XX, né, naquele contexto ali do final de 1800 para o 1900, a cidade de Paris está alcançando 3 milhões de pessoas. Lembrando que a França vai estar inserida nesse processo de segunda revolução industrial. Por outro lado, esse pensamento liberal burguês, ele vai se unir, ele vai se aliar, digamos assim, àquela mentalidade de desenvolvimento técnico da Revolução Industrial, e isso vai levar essa sociedade europeia a uma coisa chamada Belle Époque, ou seja, é a bela época europeia, é o período de auge da humanidade. Essa Europa do século XIX, ela pensa assim: somos a maior expressão da modernidade, somos a maior, estamos no mais alto, estamos em outro patamar em termos de civilização humana. Isso é uma coisa muito perigosa. Esse otimismo é uma coisa perigosa. O europeu se vê como centro do mundo. Não que em outros momentos ele não tenha se visto, mas isso é muito perigoso porque ele vai precisar partir para outras regiões, buscando matérias-primas, mão de obra, mercado consumidor, por exemplo. E aí a gente acaba tendo alguns problemas já desse crescimento populacional exagerado, né? Aqui a poluição nas fábricas, essa fumaça negra, né? As péssimas condições de trabalho, que vão ser uma realidade, né? Essas péssimas condições, elas são uma realidade tanto da primeira quanto da segunda revolução industrial. Elas não são específicas do primeiro processo. Aqui, por exemplo, a gente tem, obviamente não é uma foto, né? É um desenho, né? Aí na legenda que está uma rua de um bairro pobre de Londres, a Dudley Street, provavelmente a rua Dudley, né? Não sei o que significa Dudley, mas é a tal da Dudley Street, gravura de Gustave Doré, 1872, Gustave Doré, né? Repara só, essa rua está sendo mostrada, está sendo
desenhada, digamos assim, com uma população pobre, uma população largada na rua. É claro que a gente não consegue ter uma noção exata, mas as construções elas parecem ser inapropriadas para tanta gente. Então a gente começa a ver essas consequências mais de fato negativas desse processo de segunda revolução industrial, essas consequências sociais negativas, beleza? E aqui uma charge. Cara, isso aqui já caiu em um monte de prova de vestibular. Isso aqui já esteve presente em diversas análises, diversos exames, se não essa imagem especificamente, imagens que se relacionam a isso que a gente vai, a isso que a gente vai analisar agora. O que ela está trazendo para a gente? Dois caras estão conversando numa linha de produção, né? Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Repara, o cara está numa função tão específica, né? Diferentemente de séculos atrás, quando o trabalhador dominava todo o processo de produção, por exemplo, o cara ia fabricar uma peça de roupa, ele cortava o tecido, ele costurava, ele limpava, ele pregava botão. Agora não. Agora é um trabalhador especializado. O que esse cara vai fazer? Ou o que esse cara está fazendo? Ele está trabalhando há 30 anos sem saber o que ele está produzindo. Porque provavelmente ele aperta um parafuso, provavelmente ele encaixa uma peça em algum lugar e ele não tem uma noção do que é o trabalho que ele está desenvolvendo. Ou seja, é uma situação de estranhamento frente à atividade. A sociologia vai analisar isso ao longo do século XIX, por exemplo, como essa situação de estranhamento. O trabalhador ele não se vê pertencente àquela realidade, por exemplo. O que isso significa para a gente? Esse trabalhador ele vai ser infeliz. Entendeu a questão dos suicídios? Entendeu a questão do abuso de álcool, do abuso de drogas? Não que todo mundo que tem esse tipo de problema seja necessariamente uma pessoa infeliz. Por exemplo, eu não estou aqui para julgar demandas pessoais, digamos assim, mas vocês concordam comigo que é muito mais provável que uma pessoa infeliz no trabalho ele tenda a ser infeliz, ou essa pessoa tenda a ser infeliz na sua vida pessoal também, você consegue enxergar essa relação? Isso é uma relação que vai se desenvolver durante o processo de Revolução Industrial. Essa foi uma charge publicada no Jornal do Brasil em 19 de fevereiro de 1997. Repara, não é uma imagem do século XVIII, não é uma imagem do século XIX, não é uma imagem que se refere necessariamente a uma estrutura produtiva do século XX, por exemplo, mas é uma imagem que está, durante o século XX, se remetendo a um passado que talvez ainda exista na nossa sociedade, por exemplo. Tranquilo? Uma outra coisa interessante, muita gente negligencia expressões artísticas, negligencia a produção de arte como se a arte fosse uma coisa secundária. Olha agora, a gente está num momento de pandemia onde a gente tenta tanto valorizar a arte, tenta tanto valorizar aquilo que traz para a gente elementos da literatura, do cinema, das artes plásticas de forma geral. Muita gente ignora essa ferramenta, muita gente ignora essa ciência, digamos assim, e acha que o mundo não precisa de arte, por exemplo. Muito pouca gente sabe, e talvez você que goste de desenhar, que goste de ilustrar, você que queira fazer arquitetura, design, desenho industrial, você que curta moda, você que queira fazer engenharia civil, por exemplo, você costuma ser uma pessoa muito mais ligada a essas produções artísticas. Talvez a produção artística das artes plásticas, quem gosta de arte, talvez a produção artística arquitetônica, digamos assim, que é uma produção artística, é uma manifestação daquele contexto. E nada mais, não sei nem se essa palavra existe, mas nada mais entendível nesse contexto do que você perceber as obras literárias que vão ser criadas. Por exemplo, Frankenstein, ou Frankenstein, né, criado pela Mary Shelley, que é uma escritora britânica do século XIX, ele vai estar se referindo a esse contexto de transformação industrial que vai estar acontecendo na Europa. É o homem dominando a máquina, em alguns momentos correndo o risco de ser dominado por ela, pela própria máquina. Aí a gente tem, por exemplo, o Sherlock Holmes, né, criação do Arthur Conan Doyle, um outro inglês. Repara, os caras são ingleses. A Mary Shelley, inglesa. Arthur Conan Doyle, inglês. Os Miseráveis, né, que é obra-prima do Victor Hugo, ou do Victor Hugo, que é o mesmo cara que vai escrever o Corcunda de Notre Dame, ele
também está retratando essa sociedade europeia do século XIX. No caso do Sherlock Holmes, ele é um investigador, né? Ele é um cara que está investigando crimes. Olha que relação direta, né? O aumento da cidade, o aumento da criminalidade, o aumento da violência, por exemplo. E aquele que talvez seja o maior clássico do cinema, um dos maiores clássicos do cinema mudo, do cinema preto e branco, que é o Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que revela bastante desse modo, desse modelo de produção repetitivo do trabalhador, né? O cara sai do trabalho e ele vai para casa e ele continua fazendo como se ele estivesse apertando uma porca, um parafuso, como se ele estivesse lidando com a linha de produção ainda, né? E aí, aqui embaixo eu falei de artes plásticas, né? Artes plásticas, quadros, esculturas, coisas nesse sentido, mas também arquitetura e design. O design e a arquitetura, eles remetem muito, eles fazem muitas referências históricas aos períodos em que estão sendo construídos. Por exemplo, a famosa Arte Nouveau francesa, que vai ser uma expressão artística, uma expressão arquitetônica muito importante nessa França, nessa Paris do final do século XIX, né? O impressionismo, o expressionismo, o pós-impressionismo, figuras como Claude Monet, como Vincent van Gogh, como o cubismo, né? Artistas cubistas que vão estar produzindo arte nesse sentido. Quando você olha uma casa, imagina que você entrou numa casa e a escada dessa casa é assim, ou a estrutura arquitetônica dessa casa é assim. Você vai pensar, essa é uma casa construída agora recentemente? Não, provavelmente essa é uma casa do século XIX. Algumas entradas do metrô em Paris preservam essa arquitetura, né? Claro, o trem é uma criação do século XIX, o metrô não, beleza? O metrô de Paris ele é do século XX já, mas algumas entradas, como essa entrada da estação Metropolitan, ela remete a essa arquitetura de arte nouveau do século XIX. Isso não só em Paris, tá? Você tem isso em várias outras cidades europeias. Na Rússia, por exemplo, você tem estação de metrô em arte nouveau. Você tem várias cidades que têm prédios muito importantes construídos com essa referência estilística, arquitetônica, ligada à área de design. Tudo isso se relaciona a esse contexto. Como eu havia falado sobre o Japão, existe um período da história do Japão chamado Era Meiji. O Japão, até o século XIX, ele era basicamente aquilo que a gente chama de um Japão feudal, o Japão dos samurais, né? Um Japão que vive aquele modo de produção que a Europa vivia, por exemplo, no século XV, durante a Idade Média, né? Quando a gente usa essa referência, modo de produção feudal, eu estou falando de um Japão que ainda no século XIX guarda características de produção que se assemelham à Europa no século XIV, no século XV. E esse século XIX vai ser um momento de ruptura para esse Japão. Vai chegar ao poder o novo imperador japonês chamado Matsuhito, no ano de 1868, como está descrito aqui. Ele vai ficar no poder até 1912, e existem alguns nomes importantes nesse processo. Assim como quando a gente olha para a Inglaterra e fala da era vitoriana durante o século XIX, a gente fala sobre o Matsuhito no Japão. Ou seja, o Japão supera um modelo feudal de produção e ele vai se inserindo cada vez mais num contexto econômico capitalista. Ou seja, ocorre um processo de ocidentalização do Japão. Tranquilo? O que significa esse processo de ocidentalização? É um processo de abertura econômica, é um processo de abertura comercial, é um processo de abertura capitalista japonês. E olha que coisa interessante. Quando eu disse no início da aula que quando a gente fala sobre segunda revolução industrial, a gente fala sobre imperialismo, eu não estou me referindo só aos países europeus, não. Quando eu olho os países europeus ao longo do século XIX, eles vão acabar buscando conquistar colônias na África e na Ásia ao longo desse período. O Japão também vai fazer isso, só que não na África, mas sim na Ásia. Essa busca por territórios por parte do Japão, ele vai acabar se envolvendo em conflitos com a China, na chamada Guerra Sino-Japonesa, no final do século XIX, e com a Rússia, na famosa Guerra Russo-Japonesa, que a gente vê como um antecedente da Revolução Russa, em 1905. Essa Guerra Russo-Japonesa, é a derrota na guerra e os gastos militares da Rússia que vão fazer com que a gente tenha lá na frente, em 1905, uma coisa chamada Domingo Sangrento. Ou seja, esse imperador,
o Matsuhito, ele começa a promover esse processo de ocidentalização. E aqui uma imagem que representa isso, né? Embarcações com bandeiras japonesas se apresentando, digamos assim, a embarcações com bandeiras de outros países. O que é isso? Um processo de abertura, de ocidentalização. Além disso, o Japão, repara numa coisa, quando os países europeus vão se expandir, eles acabam dominando áreas na África, por exemplo, e na Ásia. O Japão, ele não tem como se expandir em termos territoriais, porque ele já é uma ilha. Então, o que ele faz? Ele parte para dominar outras regiões. Por exemplo, o que a gente tem hoje como Península Coreana, não existia diferença entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Isso só vai existir a partir de 1953, né, com o acordo de Panmunjom no final da Guerra da Coreia, quando num contexto de Guerra Fria, Coreia do Norte e Coreia do Sul, beleza? Mas o Japão, ele vai dominar essa região aqui. Ou seja, existe um Japão extremamente imperialista, tá? O Japão vai ter interesse nessas regiões aqui. O Japão vai invadir a China, por exemplo. O Japão vai se meter numa treta com o Império Russo pela região da Manchúria, que vocês certamente já ouviram falar em algum momento. Ou seja, esse Japão, que é uma ilha ou um arquipélago no Pacífico, ele quer crescer para dentro do continente. Informação importante aqui, a título de curiosidade até, talvez, foi o primeiro grande conflito que um país europeu, a Rússia, acabou sendo derrotado por um país asiático, que é o Japão. Por mais que talvez a noção geográfica aqui coloque a Rússia muito mais, pelo menos essa parte do Império Russo, como uma região do ponto de vista oriental do mundo, digamos assim. Tranquilo? Então, galera, só para juntar tudo isso numa coisa organizada. Quando a gente fala desse processo de segunda revolução industrial, eu estou falando de uma série de transformações socioeconômicas que vão acabar culminando com duas coisas importantes. Primeiro, com a chamada Belle Époque, que é isso que essa imagem tenta representar, esse modo de vida burguês, essa sensação de que a Europa está num outro patamar de organização, e, por outro lado, principalmente a partir disso, a conquista de novos territórios. Existe uma necessidade de buscar novos territórios, e essa necessidade faz com que a gente chegue no chamado imperialismo. E é por isso que essas duas matérias, digamos assim, esses dois assuntos estão intimamente relacionados. Quando a gente fala sobre segunda revolução industrial, a gente tem como uma consequência direta dela o processo de imperialismo. Vamos entender com mais detalhes isso aqui? Primeira coisa, uma definição, né? Dominação colonial a partir de uma justificativa ideológica e racial, de levar a ideia de civilização a diversas áreas do mundo, como os continentes africano e asiático, escondendo, contudo, objetivos econômicos. Ou seja, quais são os objetivos dos países europeus em dominar países africanos? São objetivos econômicos. Busca por matéria-prima, por mão de obra, por mercado consumidor, né? Uma série de objetivos europeus, por exemplo, ao invadir regiões da África e da Ásia. Só que eles não podem invadir essas regiões e justificar para o mundo dessa forma. Eles têm que ter uma justificativa, né? Qual vai ser, desculpa, essa justificativa ideológica e racial? A de que os países europeus estão levando a civilização aos países africanos e asiáticos, às regiões africanas e asiáticas, né? Porque não existem ainda países com fronteiras definidas. Olha que coisa interessante. A gente vai acabar tendo imagens como essa aqui, né? Europeus dividindo, né, regiões do mundo, como, por exemplo, aqui a gente tem uma pizza, o coitado do oriental aqui está olhando com uma cara do tipo assim, caramba, me ferrei nessa divisão, enquanto que uma representante aqui que faz várias referências, né, a uma Inglaterra, um representante aqui que parece usar um capacete alemão, provavelmente é a referência ao Otto von Bismarck, que é o chanceler alemão. Aqui um fenótipo que parece um russo, né? Aqui a gente tem mais claramente uma referência à França, né? Por conta desse chapeuzinho característico da Revolução Francesa e as cores da vestimenta, né? O vermelho, o branco e o azul, as cores da França, que estão repartindo esse território, estão repartindo entre si. Aqui a gente tem uma outra imagem de um francês
dividindo o mundo com o inglês. Isso vai acabar ficando muito claro para a gente quando a gente analisa a África, por exemplo, colonial. Essa África, ela é majoritariamente partilhada entre franceses e entre ingleses. E aqui um quadro comparativo para a gente dividir o que é a primeira revolução industrial, o que é a segunda revolução industrial, o que é o colonialismo e o que é o neocolonialismo. Beleza? Só observando o seguinte: quando eu falo neocolonialismo, eu estou me referindo justamente ao contexto imperialista. Tem muita gente que coloca o neocolonialismo como sinônimo de imperialismo. Eu não gosto de caracterizar exatamente como um sinônimo. Eu prefiro dizer que o neocolonialismo, esse neo significa novo, ou seja, é um novo processo de colonização que está reproduzindo algumas coisas que foram produzidas no colonialismo. A diferença é que o colonialismo é dos séculos XV até o século XVIII. Esse neocolonialismo que vai alcançar regiões africanas e asiáticas, ele vai ser desenvolvido entre os séculos XIX e XX. Onde ocorre o colonialismo? Na América, naquele contexto mercantilista de busca de colônias, busca de metais preciosos. Por outro lado, o neocolonialismo ele vai se concentrar na África e na Ásia. Em qual contexto? No tal do contexto liberal burguês. Beleza? Numa economia liberal burguesa, porque o contexto vai ser um contexto de crise feudal, de um lado, e um contexto de revolução, de transformação industrial no outro. Enquanto aqui eu vou ter uma expansão marítima dominando novos mares, aqui eu vou ter uma expansão imperialista, dominando novas áreas militarmente, dominando culturalmente, dominando simbolicamente aquelas regiões. Uma coisa que vai acontecer em dois momentos. Aqui eu tenho a famosa catequese, a conversão dos indígenas, ou seja, aquele trabalho feito pela Companhia de Jesus, pelos padres jesuítas. Aqui eu vou ter uma outra justificativa no século XIX, a ideia de levar a civilização a esses povos atrasados, africanos principalmente. Também vai haver conversão religiosa, também vai haver missão religiosa. Só que aqui vai ser uma catequese católica, principalmente em regiões de colônia portuguesa e espanhola, e aqui eu vou ter missionários protestantes, principalmente quando eu falo em dominação inglesa. Tranquilo? Quem, no caso da Revolução Industrial, quem está promovendo o primeiro passo da Revolução Industrial? Isso aqui não tem tanto a ver com colonialismo, tá? Quem está promovendo esse primeiro passo? A Inglaterra, no século XVIII. Quem está promovendo o segundo passo já num contexto neocolonialista? Além da Inglaterra, diversos outros países. E aí você já deve estar pensando o seguinte, não sei, imagino eu, né? Se a Inglaterra promoveu um processo de revolução industrial e conseguiu promover de fato, ela consegue, ou melhor, ela vai ter que disputar esses territórios com outros países. Daí, esse contexto de transformação política que a gente tem ao longo do século XIX, esse contexto de tomada de territórios, esse contexto que a gente vai ter da chegada, da fixação, da dominação desses europeus em regiões africanas e asiáticas, ela vai acontecer de uma forma muito mais intensa, porque existem vários países promovendo esse processo. No final das contas, como eu preciso ter uma justificativa para dominar essas áreas, a minha principal justificativa vai ser o tal do darwinismo social. Esse darwinismo social, ele vai tentar justificar aquilo que é conhecido hoje em dia como o racismo científico. O racismo é uma construção que acontece ao longo da história quando você julga um grupo, teoricamente uma raça, uma etnia, como inferior às outras. Só que você busca, ao longo do século XIX, evidências científicas de que exista essa superioridade étnica, essa superioridade racial diante de diferentes grupos. Quais são os elementos, quais são os pensadores que vão enunciar essas coisas? Primeira coisa, eu vou ter o tal do Francis Galton. Esse cara é primo do Charles Darwin, que é o cara da teoria da evolução das espécies. Ele vai pegar o pensamento do Darwin e vai interpretar isso de maneira racial e vai dizer o seguinte: a miscigenação ela tem que ser condenada, porque quando você junta um branco com um negro, você gera sempre um descendente inferior ao branco.
Além disso, a gente vai promover a eugenia. O que é a eugenia? Eu vou matar, eu vou eliminar, eu vou infertilizar pessoas que têm problemas, por exemplo, genéticos, para que aquele gene ele não siga à frente e para que não nasçam outras pessoas com esse problema. Eu vou medir as pessoas, eu vou medir o tamanho da cabeça, o tamanho dos braços, o tamanho do corpo e vou eliminar pessoas que geneticamente não são compatíveis, por exemplo, ao trabalho. E aí, quando eu junto todo esse pensamento de teoria racial, né? Existe um outro livro de um francês chamado Arthur Gobineau, Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, que vai tentar traçar aí uma explicação científica para diferenças entre raças. Esses caras acreditavam que isso existia. Isso tudo vai se chamar antropologia evolucionista. Essa antropologia evolucionista vai ter como um ponto principal uma coisa chamada o fardo do homem branco. Ou seja, o que é o fardo? É uma coisa pesada, é um objetivo. Esse homem branco ele tem como objetivo ocidentalizar, ele tem como objetivo civilizar esse povo africano teoricamente atrasado. Né? Aqui o Francis Galton, né? A ideia de eugenia, a antropometria, que é essa medição de partes do corpo humano, né? E, obviamente, isso tudo para justificar. Só que vamos lá, quais são as motivações práticas? Eu estou falando de teoria, eu estou falando de justificativa. Agora, vamos pensar essa justificativa na prática? A busca vai ser pelos famosos 3 M's: matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor, certo? Lembrando, não é só a Inglaterra que está promovendo um desenvolvimento industrial, são vários países. Então, eu tenho que promover esse desenvolvimento explorando outras áreas, ou seja, explorando domínios territoriais e áreas de influência. A divisão da Europa, ou melhor, a divisão africana pelos países europeus, a chamada Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885, que é o que aquela imagem está fazendo referência, né? A divisão do continente africano, cada pedaço para um país diferente, a chamada partilha da África. Além disso, uma dominação cultural com as missões religiosas e a ideia ou as ideias de superioridade europeia. Vamos lá. O que isso significa na prática? Aqui a gente tem um continente africano. Esse continente africano, cada cor diferente dessa significa um grupo étnico. Acredita-se que a África, antes da dominação colonial ser estabelecida, ela tivesse alguma coisa em torno de 2.000 etnias, 2.000 grupos étnicos diferentes. Quando o europeu chega, ele ignora totalmente essa divisão e passa a promover uma divisão territorial. Ele ignora todas as fronteiras que existem entre essas etnias e faz com que a divisão seja totalmente artificial. Então a gente sai de uma ocupação da África pelos europeus em regiões do litoral, por exemplo, né, onde haviam aquelas famosas feitorias desde o século XV, e a gente passa por uma divisão a partir da chamada Conferência de Berlim. Aqui tem um mapa um pouco mais detalhado, né? Repara só, eu quero chamar a atenção para 3 países. Primeiro, o que mais tem regiões aqui, ó, essa parte coral. Segundo, essa parte verde-limão. Né? Essa parte coral é quem? França. Essa parte verde-limão é quem? Inglaterra. E essa parte aqui, ó, essa parte verde mais escura, não é tão escura quanto a italiana, mas é um pouquinho mais escura, que é a parte alemã. Se liga só, a Alemanha tem colônia aqui, colônia aqui, colônia aqui e colônia aqui. Só que tem um detalhe. A Alemanha ela tem um ímpeto de desenvolvimento industrial muito grande. Primeiro porque ela promoveu um processo de unificação liderada pelo chamado Reino da Prússia. Esse Reino da Prússia está passando por um processo de desenvolvimento industrial bastante importante ao longo do século XIX. A Alemanha vai olhar para essa divisão e vai falar assim, está errado. Como é que Inglaterra e França ficam com uma porrada de território e eu, Alemanha, que estou aqui a plenos pulmões de desenvolvimento industrial, fico com poucos territórios? Isso vai acabar gerando o que lá na frente a gente chama de revanchismo alemão. E vai dar na Primeira Guerra Mundial. Isso vai ter uma consequência direta. Olha que coisa interessante. Quando eu falo dessa divisão da África no século XIX, eu estou fazendo uma referência direta a uma causa, a um antecedente da Primeira Guerra Mundial. Tranquilo? Já ouviram falar nesse cara? Rudyard Kipling? Talvez você conheça o sobrenome, né?
de alguma mochila estojo, né? A fábrica não foi criada pelo Kipling, não. Mas vocês vão ver que algumas coisas têm a ver, tá? A Kipling é uma fábrica belga de bolsas e estojos e tal. Lembra do símbolo da Kipling? Quero ver se você tem na memória aí. O Rudyard Kipling foi simplesmente o cara que escreveu um livro chamado Livro da Selva, The Jungle Book, de onde saiu um personagem chamado Mowgli, o menino lobo, um menino que é criado por lobos. Kipling era um poeta inglês que foi caracterizado pelo George Orwell, aquele cara que escreveu o livro que inclusive vai estar presente na UERJ, né? É, como uma espécie de um visionário do imperialismo europeu. Kipling era um cara tão importante do ponto de vista literário que ele vai ganhar um Nobel de Literatura de 1907. Entre outras coisas, Kipling vai escrever um poema chamado O Fardo do Homem Branco. E vai dizer o seguinte: tomai o fardo do homem branco, envia teus melhores filhos, vão, condenem seus filhos ao exílio, para servirem aos seus cativos, para esperar com arreios, com agitadores e selváticos, seus cativos, servos obstinados, metade demônio, metade criança. Que tipo de referência que esse cara está fazendo sobre os povos africanos? É claro, o Kipling ele vai ser visto por muitas pessoas como uma pessoa que tenta justificar essa ocupação europeia na África. Ele vai ser visto por muitas pessoas como uma pessoa que está simplesmente reproduzindo aquele ambiente de dominação que ele está vendo. Em vários momentos ele não vai ser visto como um crítico, mas como talvez um incentivador dessa entrada de europeus na África, inclusive ajudando a produzir esse tipo de mentalidade, né? Se liga só numa coisa. Aqui eu tenho o estereótipo do tio Sam, né? Aqui eu tenho o estereótipo de um inglês com uma cartolinha. O que é um fardo, gente? O fardo é uma coisa pesada. O que esses caras estão fazendo? Eles estão levando essas populações pisando no barbarismo, na opressão, na ignorância, na superstição, na brutalidade, no vício, deve ser o Vasco, que mentira, no Vice aqui, que eu não sei o que é, e estão levando essas populações para onde? Olha só, eu vou até colocar a minha imagem aqui, ó, e estão levando essas populações para onde aqui, ó? Para a civilização. Ou seja, o que é o fardo do homem branco? É essa ideia de que o homem branco deve levar esses povos rumo à civilização. Essa é a justificativa ideológica, essa é a justificativa racial. E o Rudyard Kipling vai criar personagens. Ah, eu não quero acabar com a infância de vocês. Como, por exemplo, o Mowgli. Repara, metade demônio, metade criança, né? Repara na cor dele, repara na cor do animal, repara no cabelo dele, repara no cabelo do animal, repara na pantera sorridente, repara nos elefantes, né? Todo mundo vivendo em plena harmonia. Nada mais interessante do que você representar uma África selvagem como uma África como um local de selvagens, né? Da mesma maneira como a gente tem um ser humano criado por macacos, por exemplo, na selva tropical africana. Repara, olha como ao longo do século XX construiu-se a ideia de que o africano precisava ser civilizado, precisava ser socializado, né? Isso é uma coisa que aparece para a gente com várias referências, né? Além disso, além dessa dominação simbólica, além dessa construção da ideia de civilização, a gente vai ter dominação política também. Sabe quem é esse cara? Não é o Dom Pedro II, não. Não, nem o Dom Pedro I. Marechal Deodoro também não é Marechal Deodoro, não. Esse cara é o tal do. Eu ia falar Napoleão, olha. Esse cara é o rei da Bélgica, chamado Leopoldo II. Qual a importância de Leopoldo II, galera? A importância é o seguinte: a Bélgica, ela também está participando dessa dominação colonial na África, ocupando regiões que hoje correspondem ao Congo, por exemplo. E o Leopoldo, ele vai ser um cara que ele vai ser dono de colônia. Se liga só, não é o presidente da França, não é a rainha da Inglaterra, não é o rei da Espanha, não é o rei de Portugal que são os donos da colônia. São os estados.
O Estado francês é dono do que hoje é o Senegal, era na época, né? O Estado inglês era dono do que hoje é a Nigéria, o que hoje é a África do Sul, né? O que hoje é o Egito, né? O Estado alemão era dono, era detentor do que hoje é Camarões, por exemplo. Tá? A França era dona, a França, o país França era dono do que hoje é o Marrocos, por exemplo. Eu vou falar mais perto da câmera aqui. Esse cara, o Leopoldo II, ele vai ser o dono pessoalmente das colônias belgas na África. E a gente está falando do final do século XIX, início do século XX, período em que no Brasil a gente vai ter uma coisa chamada ciclo da borracha. E na selva africana, na região do Congo, floresta equatorial, floresta tropical, desculpa, a gente vai ter a exploração de látex de borracha. E quem não coletar uma quantidade de látex que os belgas julguem como suficiente por uma produção diária, eles vão ser penalizados. Por exemplo, perdendo as próprias mãos. Ou seja, os exploradores belgas, eles colocam os africanos para trabalhar e aqueles que não conseguem completar um mínimo de coleta de látex por dia servem de exemplo e são mutilados para servirem de exemplo para essas populações. Ou seja, olha o colonizador belga, branquinho, bigodinho, olho claro, né? Olha o que ele está fazendo com esses caras. Olha o terror que é imposto a esses caras, segurando as mãos, provavelmente de parentes ou amigos que foram decepados, né? Que foram mutilados. Imagina a situação. Imagina o que passa no coração desse cara que está sendo dominado dessa forma. Imagina o que passa no coração dessas famílias que estão sendo expostas a esse tipo de violência. Vamos falar de atualidades? Semanas atrás, estou gravando esse vídeo em julho de 2020, né? Semanas atrás houve o assassinato do George Floyd, né, no Minnesota, na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, e a gente começou a ver uma série de manifestações, né, do Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, né? Manifestações que tentam, não vou dizer apagar a história, mas tentam ressignificar símbolos históricos como estátuas, por exemplo. E isso aqui é a estátua do Leopoldo II em Bruxelas, na Bélgica, que foi, entre aspas, vandalizada por pessoas que não viram as costas para a história. É óbvio, galera, não cabe a mim dizer, isso aqui tá certo, isso aí tem que depredar, tem que acabar. Ou então, pô, isso aqui tá errado, que absurdo e tal. Eu estou mostrando para vocês um elemento que a história traz para a gente. Sacou? Algumas estátuas, como o Edward Colston em Bristol, na Inglaterra, foram derrubadas. Né? Algumas estátuas de notórios escravagistas americanos foram derrubadas nos Estados Unidos. Né? A estátua do Leopoldo II, com uniforme militar, inclusive, ela também foi vandalizada em Bruxelas. Acredito que por pessoas que se sintam, digamos assim, como partícipes de uma história sempre em construção. Essa estátua dele foi pintada de vermelho, vermelho sangue, né? Tem uma estátua dele, é uma estátua equestre, né? Que ele está montada num cavalo, que está escrito no peito assim, pardon. Pardon é tipo perdão, desculpa em francês. Na Bélgica fala-se francês, né? Principalmente na região do centro e o sul da Bélgica, né? A parte norte ela tem uma influência mais holandesa, então de repente algumas populações falam o neerlandês, que é a língua dos Países Baixos. Mas majoritariamente o idioma falado na Bélgica é o francês. Então, pardon, desculpa, tá? Por isso ter ocorrido. E obviamente essa dominação colonial ela vai trazer conflitos. Aqui a gente vai analisar diversos conflitos que estão acontecendo na Ásia, por exemplo, como a Guerra do Ópio, né? Tanto a Guerra do Ópio, a primeira Guerra do Ópio, quanto a segunda, quanto a Guerra dos Cipaios, quanto a Guerra Sino-Japonesa, essas guerras estão acontecendo na Ásia, beleza? A Guerra do Ópio, a China perde essa guerra para a Inglaterra e ela abre mão, por exemplo, de Hong Kong. Isso em 1842, com o Tratado de Nanquim. E Hong Kong só vai voltar para a China, por exemplo, em 1997, mais de 150 anos depois. Tá? Ou seja, existem diversas coisas ao longo da história,
né, que quando a gente analisa um processo histórico acabam se apresentando para a gente. A Guerra dos Cipaios vai ser uma guerra de dominação da Inglaterra diante do que hoje a gente tem como Índia, beleza? A Segunda Guerra do Ópio vai fazer com que a Inglaterra possa de fato vender o ópio, tem uma exclusividade sobre a venda do ópio na China. E aí a gente vai ter uma completa degeneração dessa sociedade chinesa através do consumo do ópio, por exemplo, que é uma droga alucinógena, que é uma droga que te causa uma sensação de relaxamento, por exemplo, né? O ópio muitas vezes é usado como um anestésico natural, né? Durante muito tempo, não só ao longo do século XIX. A Guerra Sino-Japonesa, né, que eu já falei com vocês sobre ela da China contra o Japão, vitória do Japão, né? No caso, a primeira guerra sino-japonesa, porque a segunda vai ser num contexto quase de Segunda Guerra Mundial, a Guerra dos Boeres, que é uma disputa entre Inglaterra e Holanda pelo domínio do que hoje é a África do Sul. Ou seja, não tem para o colonizador, né? Ou fica com não tem para o colonizado, né? Ou fica com um colonizador ou fica com outro. E a Guerra dos Boxers, por exemplo, que também vai ser um conflito que vai acontecer na China nesse contexto de dominação imperial, nesse contexto de dominação colonial. Isso aqui é só para dar um exemplo para vocês de uma série de conflitos e uma série de eventos e uma série de processos que estão acontecendo nessas regiões dominadas pelos países europeus. Tranquilo, gente? Um paralelo com a história do Brasil. A gente está falando de virada do século XIX para início do século XX, né? Qual é o paralelo? Período de recém-abolição da escravidão com uma sociedade profundamente construída numa lógica racial de inferioridade negra e buscando também promover um processo de industrialização. Repara, o que a gente tem no Brasil no início do século XX? É uma situação ainda de completa de completa preocupação, de completa ausência de sensibilidade com populações que até pouco tempo, poucos anos atrás eram escravizadas. E aí a gente tem uma consequência disso décadas e décadas à frente, né? Serve para a gente conseguir analisar duas perspectivas que são muito próximas, embora em regiões distantes. Consequências diretas de todos esses processos de transformação, tanto da segunda revolução industrial quanto do imperialismo, né? A construção dos revanchismos na Primeira Guerra Mundial, como eu já falei com vocês, né? O revanchismo francês, o revanchismo alemão, a dominação colonial até o final da Segunda Guerra Mundial, até o pós-Segunda Guerra Mundial, em que momento vão ocorrer as lutas por libertação na África, as lutas por libertação na Ásia, só num contexto pós-Segunda Guerra Mundial, pelo menos as lutas que vão gerar as independências nos continentes africanos e asiáticos, beleza? E embora essas independências elas cheguem, a gente não resolveu todos os problemas. Por quê? Lembra daquele mapa todo colorido com as distinções étnicas do continente africano? As fronteiras estabelecidas pelos europeus não vão respeitar essas distinções étnicas. Ou seja, a gente vai visualizar diversos processos de guerra civil no continente africano pós-colonial, por exemplo. Disputas étnicas como o genocídio em Ruanda, tem um filme sobre isso, vou indicar para vocês, e a situação de calamidade e pobreza na África pós-colonial, como a gente conhece hoje em dia, né? Existe muita situação de guerra civil, existiu muita situação de guerra civil e conflitos envolvendo, por exemplo, países como Ruanda, Mali, a Libéria, o Sudão, por exemplo, que fica ao sul do Egito, diversas regiões que estão envolvidas até hoje em conflitos étnicos, em disputas políticas. Da mesma maneira como a era Meiji no Japão, por exemplo, cria empresas como a Mitsubishi, que existem até hoje, a Mitsubishi que fabrica carro, a Mitsubishi que é dona da Nikon, que fabrica máquina fotográfica, a Mitsubishi que deve ter pelo menos umas 50 subsidiárias do mundo inteiro, desenvolvendo diversos tipos de tecnologia. É nesse mesmo contexto que a gente tem exploração colonial, que vai explicar para a gente a situação de pobreza do continente africano, por exemplo, ao longo do século XX, ao longo do século XXI. Beleza? Além disso, esses processos de colonização, eles são complexos. Depois de serem implementados, eles são desfeitos por processos de libertação colonial. Qual é o saldo que a gente tem disso? O saldo é que a exploração de diversas matérias-primas, de diversos recursos naturais,
que vão acontecer no continente africano vão ser dominados, vão ser implementados por países europeus. Exploração de petróleo, desculpa, de diamantes, né? No caso, tem uma empresa chamada De Beers, que é fundado pelo Cecil Rhodes, né, que é um comerciante, um cara muito rico na Inglaterra. Ele cria uma empresa de exploração de diamantes que até hoje é líder mundial de exploração de diamantes na África, por exemplo. Tudo isso construído através dessa lógica colonialista. Aqui uma cena que remete à guerra civil, né? A gente tem formação de milícias paramilitares, um sujeito novo aqui, né? Aqui tem um cara de mais idade, mas aqui tem um sujeito novo envolvido nisso, né? As guerras civis na África, elas não fazem muita distinção de idade. Aqui uma charge que remete a o Devilfish. Devilfish é uma das traduções de polvo, né? A gente pode traduzir o polvo como octopus ou como Devilfish, né? E aí você vê os tentáculos da Inglaterra em vários lugares, né? Egito, Índia, Canadá, Jamaica, Chipre, Gibraltar, em várias regiões do continente africano, em várias ilhas existentes por aí. Uma charge que identifica esse roubo de riqueza, essa retirada de riquezas da África, levado para a Europa, levado para a América. Na América a gente fala com mais detalhes quando for analisar os Estados Unidos no século XIX, né? Uma divisão africana que não respeita em termos políticos, né, a divisão étnica, e aí a gente tem esse mapa da África hoje em dia. Repara, esses mapas são as fronteiras étnicas, né? Aqui tem muito mais porque é uma região tropical, né? Aqui tem muito menos porque é uma região desértica. E aí, repara, o mapa ele ignora totalmente isso, daí a ocorrência das guerras civis. Repara que eu tenho uma série de fronteiras em linha reta, tá vendo? Essas fronteiras em linha reta, elas vão acabar gerando essas divisões internas entre diferentes etnias e os conflitos, né? Para quem quiser estudar um pouco mais, para quem quiser, de certa forma, buscar um pouco mais informações sobre esses assuntos, 4 dicasinhas de filme para vocês, ou até o Ruanda, que fala sobre o genocídio em Ruanda, né? Trata bem daquela lógica de disputas interraciais africanas, disputas étnicas africanas. O Diamante de Sangue, acredito que alguns de vocês já tenham visto, né? Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, Djimon Hounsou, eu acho que é assim que fala, é um ator africano que participa desse filme. Ele retrata um pouco essa questão da exploração de diamantes na região da Libéria, por exemplo. A Sombra e a Escuridão, que é um filme dos anos 90, que fala sobre os famosos leões de Tsavo, né? Na virada do século XIX para o século XX, existiam 2 leões na região que hoje é o Quênia, que eles eram conhecidos como os leões comedores de gente. Então, esses leões acabam sendo caçados e mortos, né? Isso aqui é uma cena real de um desses 2 leões que acabou sendo morto, e essa imagem aqui representa bem essa questão da caça esportiva, digamos assim, né? É aquilo. Você está ocupando uma região que era dominada por animais selvagens, aí você acaba matando esses animais para estabelecer essa dominação. Aqui você tem um couro, uma couraça de um animal, tá vendo a pele de um animal, né? Aqui o leão já morto, abatido, né? Sendo representado aqui como tipo um cavalete para poder tirar foto e tal. E um filme que eu ainda não assisti, mas que a Netflix sempre recomenda para mim quando eu vou ver. Eu tô vendo Dark agora, por exemplo, né? Aí a Netflix sempre indica esse filme para mim, Beasts of No Nation. Eu acredito, pelo que eu li na sinopse, né, a tradução mais ou menos bestas sem nação. Então é um envolvimento de crianças em guerras étnicas, em disputas étnicas no continente africano, nesse contexto pós-colonial. Tranquilo? Galera, espero que tenha sido uma aula proveitosa, espero que vocês tenham aproveitado essa 1 hora e pouco que a gente ficou juntinho aqui. Está chegando em 1h08 agora, 1h10, acredito que vai chegar a isso. Enfim, só me despedir aqui, agradecer pela presença de vocês aí virtualmente, tá bom? Continue se cuidando, a gente vai passar por esse período, vai dar tudo certo, a gente vai fazer o nosso vestibular e vamos seguir na nossa preparação aí, porque a nossa vitória é certa. Beleza? Ó, beijo no coração, fiquem na paz aí, a gente se vê, galera. Tchau, tchau.